Olá, queridos ouvintes. Neste Historiando, nós iremos apresentar um panorama do livro Um Rio Chamado Atlântico, a África no Brasil e o Brasil na África, escrito pelo autor Alberto da Costa e Silva. Esta obra é uma das mais importantes contribuições para a compreensão das profundas relações históricas, culturais e sociais entre os povos africanos e o povo brasileiro. O livro reúne ensaios que mostram como o Oceano Atlântico funcionou como um rio que ligou a África e o Brasil, destacando as trocas culturais, humanas e espirituais entre os dois lados do Atlântico, defendendo que não se pode entender o Brasil sem reconhecer a presença e a contribuição da África, além da crítica ao apagamento da história africana nos currículos e na cultura brasileira. O autor, Alberto da Costa e Silva, foi um diplomata, poeta e um dos maiores historiadores brasileiros sobre a África. Foi embaixador em países africanos e estudou profundamente as culturas africanas e suas conexões com o Brasil, além de membro da Academia Brasileira de Letras. Sua obra une erudição e compromisso com a valorização da história africana e nos convida a enxergar o Atlântico não como uma barreira que separa continentes, mas como um rio simbólico que une histórias, tradições, sofrimentos e resistências. Mais do que um livro de história, essa obra é um convite à valorização das raízes africanas no Brasil e à superação dos estereotipos que ainda persistem. Iniciaremos a nossa apresentação mostrando como a África esteve presente de forma profunda, diversa e marcante na formação do Brasil, uma presença que por muito tempo foi ignorada ou estereotipada pela nossa história oficial. O autor, ele começa lembrando que a África nunca foi um bloco homogêneo, como muitas vezes é retratado nos livros didáticos. Pelo contrário, os africanos que vieram para o Brasil vinham de várias regiões e nações, como os Iorubás, os Jejés, os Haussás, os Fons e os Bantus, trazendo consigo suas línguas, religiões, saberes, técnicas agrícolas, formas de organização social e expressões artísticas. Quando chegaram aqui, de forma forçada, através do tráfico de escravizados, essas pessoas foram tratadas como mercadoria. Mas mesmo em meio à violência, à desumanização e ao sofrimento, elas não perderam sua identidade. Pelo contrário, resistiram, se adaptaram e transformaram o Brasil. Como diz o autor, a África não ficou apenas na memória, ela se misturou à carne, ao ritmo, ao sabor e ao espírito do Brasil. A presença africana é muito mais do que uma herança folclórica. Ela está no modo como falamos, como dançamos, como comemos e até como sentimos o sagrado. Quando ouvimos um atabaque no candomblé, quando comemos acarajé na Bahia, quando vemos um desfile de escola de samba, estamos vendo manifestações que têm raízes africanas profundas. Mas não se trata apenas de cultura, trata-se de resistência. Os africanos e seus descendentes organizaram quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares, mas também muitos outros espalhados pelo país. Criaram irmandades religiosas negras nas igrejas católicas, transmitiram saberes por meio da oralidade e fundaram comunidades que resistiram por séculos ao apagamento cultural. E é importante dizer, os africanos não foram só vítimas da escravidão, como muitas vezes se limita a narrativa. Eles foram protagonistas da construção do Brasil, física, espiritual e culturalmente. Foram eles que plantaram, cozinharam, construíram cidades, educaram filhos, criaram redes de apoio e lutaram por liberdade em todos os sentidos. Alberto da Costa e Silva mostra que a presença africana no Brasil não é uma herança do passado, mas uma parte viva da nossa identidade nacional. Infelizmente, por muito tempo, a escola ignorou ou distorceu essa história, mas hoje temos o dever de reconhecer, valorizar e ensinar sobre isso com respeito e verdade. E esse reconhecimento é fundamental não só para valorizar a cultura negra, mas também para combater o racismo e os estereotipos que ainda existem.
Quando alguém diz que a África é atrasada ou sem história, está repetindo ideias criadas para justificar a escravidão e a colonização. E o livro mostra exatamente como essas ideias foram construídas e como podemos e devemos desconstruí-las. Concluindo, a África está presente em nós. Está na nossa música, na nossa fé, na nossa linguagem, na nossa resistência. E como diz o autor, o Brasil é, em muitos aspectos, um país africano fora da África. Conhecer essa história é também conhecer quem nós somos. Sou Natália Cristina Barroso Lima e darei seguimento ao assunto enfatizando o que diz respeito ao Brasil na África. Inicio a apresentação falando sobre as conexões entre o Brasil e o continente africano que ultrapassaram os limites da dor causada pela escravidão. No século XIX, após a proibição do tráfico atlântico de pessoas escravizadas, muitos africanos libertos que haviam vivido no Brasil retornaram ao continente de origem. E esse movimento gerou impactos profundos nas sociedades africanas, influenciando a cultura, a arquitetura, a religião e as relações comerciais. E com o fim do tráfico negreiro, o avanço das ideias abolicionistas, diversos africanos que haviam sido escravizados no Brasil conseguiram retornar voluntariamente à África, especialmente à costa ocidental, em regiões hoje pertencentes a países como Nigéria, Benin e Togo. Esses retornados, conhecidos como agudás ou brasileiros, levaram consigo uma cultura marcada por experiências vividas no Brasil colonial e imperial. E ao se estabelecerem em cidades como Lagos, Porto Novo e Badagry, construíram comunidades autônomas e influentes, com forte presença na vida social e econômica local, incorporando hábitos brasileiros à realidade africana, gerando uma identidade híbrida que mesclava referências culturais de ambos os lados do Atlântico. A presença dos libertos contribuiu para o surgimento de uma estética urbana inspirada no Brasil. Casas como azulejos, varandas com grades de ferro trabalhado e igrejas de estilo barroco começaram a compor o cenário de cidades africanas. Essas construções não apenas imitavam modelos brasileiros, mas também afirmavam um novo padrão cultural entre os locais. E na esfera religiosa, os agudás eles difundiram o catolicismo, reorganizando confrarias e celebrando festas religiosas semelhantes às brasileiras. Esse catolicismo, no entanto, foi adaptado às tradições locais, resultando em um sincretismo religioso que preservava elementos africanos, mesmo sob uma roupagem cristã. Além disso, hábitos alimentares, vestimentas e expressões da língua portuguesa foram incorporados à vida cotidiana dessas comunidades africanas, demonstrando a duradoura influência do Brasil mesmo fora de seu território. Mesmo após o fim do tráfico de escravizados, o vínculo entre o Brasil e a África se manteve por meio do comércio e das trocas culturais. Os produtos como azeite de dendê, fumo, tecidos e bebidas alcoólicas continuaram sendo comercializados por embarcações brasileiras nos portos africanos. A atuação de comerciantes, missionários e diplomatas também ajudou a manter vivo o intercâmbio entre os dois mundos. E culturalmente, essa conexão se manifestava por meio da música, da oralidade e do modo de falar português, que já continha forte influência africana no Brasil e retornava agora à África com novas camadas de significação. Por fim, o retorno dos libertos à África e a continuidade das trocas entre Brasil e o continente africano mostram que o Atlântico foi mais do que uma rota de dor. Ele também se transformou
em um rio de trocas e reconstruções culturais. E a presença brasileira na África deixou marcas profundas na arquitetura, na religião, na língua e nos modos de vida, ajudando a construir identidades híbridas e dinâmicas. E ao compreender essas interações, podemos reavaliar a história atlântica como uma via de mão dupla, marcada por circulação de pessoas, ideias e culturas que ultrapassaram as fronteiras existentes. Olá, aqui é a Sandriane e irei abordar o assunto sobre o Atlântico como elo simbólico. O Atlântico atua como elo simbólico entre o Brasil e a África, representando uma conexão histórica, cultural e econômica. Essa relação é marcada pelo passado colonial, pelo tráfico de escravos e pela troca de culturas, tradições e conhecimentos. Além disso, o Atlântico facilita o intercâmbio comercial e a cooperação entre os países, fortalecendo os laços entre o Brasil e as nações africanas. É uma ponte que une continentes e histórias, promovendo uma identidade compartilhada. A compreensão da ideia de atlanticidade e de seus impactos na formação do Brasil é aprofundada por Costa e Silva e possui implicações diretas para o ensino e a pesquisa da história africana no país. Reconhecer essa profunda interconexão entre o Brasil e a África, centrada no tráfico transatlântico de escravizados e nas subsequentes trocas culturais, econômicas e sociais, reforça a urgência de incorporar a história africana de forma mais significativa nos estudos brasileiros. Essa abordagem é fundamental para construir uma narrativa mais completa, justa e enriquecedora da nossa história. O Atlântico é um oceano. Ele é uma das maiores massas de água salgada do planeta, localizado entre os continentes da América, África, Europa e Ásia. O Atlântico teve uma importância fundamental para o tráfico de africanos no mundo, especialmente durante o período do comércio transatlântico de escravos. Esse oceano foi a rota principal usada pelos navios europeus para transportar milhões de africanos escravizados até as Américas, incluindo o Brasil, Caribe e outras regiões. Essa rota, conhecida como a Rota do Atlântico, facilitou a troca de pessoas, culturas e também de produtos entre continentes. Infelizmente, esse tráfico teve um impacto devastador na África, destruindo sociedades e causando uma enorme perda de vidas humanas. O Atlântico, portanto, foi uma via crucial nesse capítulo sombrio da história mundial, conectando continentes e mudando a história de várias nações. Para promover a desconstrução de estereótipos sobre a história africana, é fundamental oferecer uma perspectiva mais ampla, precisa e enriquecedora sobre o continente. Isso inclui reconhecer a sua importância e diversidade, destacando as contribuições dos povos africanos para o mundo. Ao apresentar a complexidade social, política e cultural da África, ajudamos a combater ideias preconcebidas e estereotipadas que muitas vezes reduzem a sua história a aspectos negativos. Dessa forma, podemos valorizar a riqueza e a diversidade do continente, promovendo uma compreensão mais justa e completa de sua trajetória e de seu papel na história global. Passo crucial para a construção de uma sociedade mais justa e consciente da relevância das raízes africanas na biografia nacional, bem como para o estabelecimento de pontes intelectuais mais sólidas entre o Brasil e o continente africano. A importância da memória histórica é fundamental para que possamos compreender quem somos, de onde viemos e como chegamos até aqui. Quando compreendermos de forma mais completa e justa a história de um lugar, podemos compreender a sua trajetória e a sua importância, conhecendo suas culturas, tradições, avanços sociais, políticos e econômicos,
e sua contribuição para o mundo. Dessa forma, a memória histórica fortalece o orgulho de suas populações e contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária e consciente de suas raízes e de sua importância para o cenário global.